Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai começar com o nosso estudo de 2 Pedro, hoje falando sobre a inspiração bíblica. O trecho que a gente está estudando ele é muito relevante, principalmente nos nossos dias, porque fala, obviamente, da interpretação das Sagradas Escrituras, o que é muito importante para a gente fundamentar, de fato, o que se compreende essa questão de como a gente interpreta a inspiração da Palavra de Deus e do texto bíblico. Pedro tem um texto maravilhoso, nessa pequena carta a gente já está tirando 2 estudos maravilhosos. O primeiro a gente falou um pouco sobre crescimento espiritual. Esse segundo, Pedro vai falar assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Algumas versões dizem, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram por meio dessa vontade, dessa ação divina por meio deles. E isso é muito importante da gente compreender e tentar entender o que Pedro quis dizer com essa questão da inspiração divina com relação às Escrituras. Porque existe um debate muito grande dentro da teologia se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. A gente, inicialmente pensando nesse estudo, a gente fala assim, Fábio, mas que diferença tem isso? E a gente vai perceber que isso faz uma diferença muito grande com relação à nossa interpretação das Sagradas Escrituras. Quero colocar uma foto aí, uma fotografia, um slide, para você entender um pouco sobre essa questão da interpretação da inspiração da Bíblia. O texto diz que toda a Bíblia é inspirada. Não é? A Bíblia foi inspirada, homens foram inspirados para falar da parte de Deus, como diz Pedro. Existem 2 tipos de visão com relação a essa questão da inspiração divina. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós, mas ela foi inspirada a homens, para que homens a escrevessem, né? E obviamente que como ser humano a gente tem dificuldades, falhas. E será que isso está no texto bíblico? Será que isso entrou no compêndio dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Primeiro a gente precisa pegar no quadro aí. Existem 2 tipos de interpretação, basicamente. A número 1 e a número 2. A número 1 diz que a inspiração das Escrituras é verbal, ou seja, as palavras foram dadas pelo Espírito Santo, e também é plenamente divina. Por isso ela é palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Depois existem outras visões que estão aí, percorrendo a interpretação da Bíblia há muitos anos. Desde os pais da igreja, você tem visões com relação a essa questão da Escritura, se o Espírito Santo inspirou ou não os autores. A primeira visão que eu queria trazer para vocês, trouxe algumas porque elas são muito redundantes e próximas. Talvez com outras palavras, mas elas são basicamente iguais. Primeiro vem a visão modernista. O que é a visão modernista? A visão modernista diz o seguinte, a inspiração é um esclarecimento espiritual e sabedoria dada aos autores como outrora esteve com Shakespeare, Platão, Sócrates e outros. Esse esclarecimento é a influência do Espírito Santo aos homens para que eles entendam e compreendam a Deus. Eu coloquei um olho porque compreende-se esse esclarecimento como o olho da alma, ou seja, todo homem tem uma capacidade na alma de enxergar a Deus. E quanto mais ele se aproxima de Deus, ou o efeito inverso, quanto mais Deus se aproxima desse homem, ele consegue compreender a natureza de Deus, os planos e propósitos de Deus, e foi dessa maneira que os autores bíblicos escreveram o texto das Sagradas Escrituras. Só que isso não é verdade. Apesar da vida cristã ser esclarecida pelo Espírito Santo, a própria Bíblia diz que a unção que nós recebemos do Espírito Santo é esclarecimento a respeito da verdade. Mas é importante a gente entender que o processo de inspiração do Espírito Santo para a compilação da Bíblia é um processo milagroso, é um processo de ação sobrenatural, é um processo de inspiração à mente e ao coração humano. Ou seja,
Não é a Bíblia comparado, por exemplo, Hamlet de Shakespeare. Não pode ser comparado a Romeu e Julieta de Shakespeare, de forma alguma, entende? Por mais que compreendamos que Shakespeare é um escritor, um dramaturgo, um poeta inglês fabuloso, mesmo assim, a inteligência de Shakespeare, a capacidade dele é uma coisa, e a inspiração bíblica, a instrução do Espírito Santo sobre a mente e o coração do autor das Sagradas Escrituras é outra coisa completamente diferente. Outra visão é a visão conceitual, que é o quê? As ideias bíblicas que são inspiradas por Deus, ou seja, as ideias bíblicas que são inspiradas por Deus, ou seja, são as concepções, né? O Senhor inspira os pensamentos, a inspiração é dinâmica, ou seja, nem todas as palavras escritas são divinamente concebidas pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, ela contém trechos que são da palavra de Deus e trechos que não são. Eu já vi, por exemplo, autores dizendo que Romanos capítulo 9 a 11 são delírios filosóficos do apóstolo Paulo. E a gente compreende, a gente precisa entender que quando a gente traça essa informação, a gente começa a fazer uma exegese bíblica e começa a fazer uma interpretação bíblica muito perigosa, porque se a Bíblia contém palavra de Deus e contém trechos que não são palavra de Deus, qual é a capacidade que eu, mesmo que eu estude um pouquinho, né, da palavra de Deus, ou qualquer ser humano tem de dizer que trecho da palavra de Deus é a palavra de Deus e trechos da palavra de Deus não são palavra de Deus, entende? Isso se torna uma interpretação muito mais ligada a tirar da Bíblia o que eu não quero e deixar o que não me afeta, entende? Essa questão de trazer a Bíblia a um livro com uma dualidade de que tem e não tem a palavra de Deus só gera confusão. Porque já pensou, uma pessoa lê o texto bíblico, Salmos, por exemplo, e o outro não concorda porque entende que aquele salmo não é palavra de Deus. Então, como é que você faz essa distinção do que é ou não sagrado e inspirado? Se torna uma coisa muito difícil e, obviamente, um abismo sem precedentes para a gente interpretar as Sagradas Escrituras. A outra visão é a visão parcial, muito próxima a essa visão conceitual, que ele diz assim: os autores bíblicos foram preservados dos erros em assuntos concernentes, ou seja, relacionados, necessários à salvação. Ou seja, o que foi escrito para a salvação do homem é fiel na Bíblia, mas outros termos, como por exemplo ciência, história, cronologia, isso não é especificamente assunto bíblico, isso não é inspirado, isso os autores podem até ter errado, não tem problema algum. Com relação à cultura também, muitas vezes se coloca essa visão parcial, dessa chamada inspiração dinâmica, né, como uma coisa meio que o autor está escrevendo uma questão muito ligada à cultura dele, isso não é palavra de Deus, isso é uma relação cultural que ele está manifestando ali, e que tipicamente a gente pode interpretar que isso não nos sirva para os nossos dias de forma alguma, porque não é palavra de Deus. É somente um ensino circunstancial ao tempo dele, do qual, associado à sua cultura, a gente pode retirar isso da nossa visão teológica. Isso, obviamente, é um grande engano e só traz prejuízos imensos à revelação e à inspiração da palavra de Deus, tá bom? Primeiro a gente tem que entender alguns pontos cruciais na nossa visão. Deus usou o ser humano para falar conosco a respeito da palavra de Deus. A inspiração não é Deus usar o homem como um robô para que ele manifeste a sua mensagem. Não é? Tem um trecho que eu quero colocar aí do Mayan Perman, que ele vai dizer: Deus não falou pelos homens como quem fala um alto-falante. Antes, seu ser divino usou as faculdades mentais, produzindo dessa maneira uma mensagem perfeitamente divina e que, ao mesmo tempo, conservasse traços da personalidade do autor. Ou seja, Deus usou a capacidade humana para escrever as Sagradas Escrituras,
mas influenciando, né, de forma milagrosa, sobrenatural, com relação a aspectos da sua vontade. É importante que Pillman também vai dizer, o Pillman, né, também vai dizer que o aspecto de não crer que as palavras são inspiradas trazem também uma confusão muito grande, porque ideias muitas vezes são compreendidas e justificadas de melhor forma por palavras, entende? Às vezes você escreve, é muito comum quando a gente vai redigir um texto, você escreve uma frase e a frase às vezes ela não é condizente com o seu pensamento. Então Pillman vai dizer que todo pensamento, para ser bem concebido e transformado em algo inteligível e compreendido segundo Deus, é sim necessário que palavras sejam colocadas especificamente para que o texto bíblico tenha uma interpretação correta. Vou dar um exemplo simples. O texto de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se a gente tira essa palavra vida eterna e diz para que tenhamos vida em abundância, né? O sentido muda completamente. Eu tiro a concepção de eternidade, de infinitude e transformo isso numa concepção terrena, entende? Então eu tiro do texto um aspecto completamente fundamental, que é a morada celeste, e transformo isso numa conduta humana, num progresso de vida cristã. Então as palavras, por mais que pareça né, que foi o autor mesmo que pensou e idealizou essas palavras, elas têm sim uma instrução, uma direção do Espírito Santo para que a mensagem seja compreendida pelo que está escrito de fato, né? Para que a mensagem não seja parcialmente compreendida ou má compreendida segundo os planos e propósitos de Deus, segundo a vontade de Deus, tá bom? Então é importante a gente pensar nisso. A palavra de Deus é instruída, né? A palavra de Deus é dada aos homens, mas os homens não são robô, tá bom? E é importante que entendamos que a palavra de Deus é uma revelação. Um outro texto que eu quero mostrar para vocês aí é essa fotografia dos 3 pontos, né, a respeito da palavra de Deus. Ponto. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação pessoal de Deus, da natureza, do caráter e da vontade de Deus. Esse é um ponto fundamental. O que é a Bíblia, na verdade? É a revelação de Deus. Ela é inspirada, Deus usou os homens do jeito que lhe aprouve, para revelar a si mesmo, a sua natureza. Quem é Deus? O seu caráter, a moral de Deus, a vontade de Deus, o certo e errado segundo a perspectiva de Deus e também o caráter de sua vontade, tá bom? Ponto número 2, a Bíblia é sobrenatural, a inspiração bíblica é sobrenatural, é milagrosa. E ponto 3, Deus colocou sua mensagem em livros com o propósito de preservação e integridade da verdade revelada. Só para você ter ideia, os copistas bíblicos, eles, chamados de escribas, eles tinham a função de copiar o texto bíblico. E isso, dentro de Israel, era um ofício sagrado. Copiar o Antigo Testamento era sagrado. E isso é tão interessante que parece bobagem, né? Copiar o texto do Antigo Testamento, mas não é. Copiar o texto do Antigo Testamento deu a capacidade de nós, no século XXI, principalmente no século XX, né, encontrarmos manuscritos da época anterior a Jesus, por exemplo. Não sei se você sabe da história de Qumran. Vou contar rapidamente para você. Qumran é o seguinte: a mais ou menos 37 quilômetros de Jerusalém, numa estrada que vai para En-Kir, se eu não estiver enganado, tem um lugar chamado Qumran. Um jovem pastor, em 1947, estava pastoreando, obviamente, seu rebanho, e uma das ovelhas se perdeu e entrou em uma das cavernas de Qumran. Estou colocando a foto aí para você ver. Ele tacou uma pedra lá dentro e a pedra bateu num vaso. E ele possivelmente, sem entender, entrou na caverna e descobriu vários rolos antigos dentro desses vasos, que era a forma com que eles guardavam os rolos antigamente. Eles colocavam dentro de vasos grandes. Ele pegou esses rolos e fez o quê? Vendeu. Simplesmente não sabia o que era, não entendia, vendeu como no mercado, né, nas feiras ali de Jerusalém. Um estudioso de teologia de fora de Jerusalém, que estava visitando Jerusalém, encontrou aqueles textos e comprou e levou para o seu professor, que era um estudioso a respeito de Antigo Testamento, textos antigos, judaísmo e etc. E quando esse
aluno, né, esse rapaz deu esses textos ao seu mestre, esse mestre descobriu que se tratava de um manuscrito autêntico do Antigo Testamento, datado por volta de 200 a 150 a.C. Então começou uma saga no mundo para pesquisar a respeito desses manuscritos. Estou colocando uma foto aí mais para você. E foi achado 930 fragmentos de textos em hebraico, aramaico e grego, muitos deles, quase todos eles, na maioria das vezes, porque eram textos que possivelmente quem tinha guardado eram os essênios, uma escola de interpretação judaica e também um movimento geopolítico dentro de Israel, depois você pode pesquisar, e os essênios que possivelmente guardavam esses manuscritos em cavernas, porque eram meio nômades assim, andavam perambulando no meio do deserto. E são eles que deixaram esses manuscritos nessas cavernas em Qumran. E esses textos, especificamente esses 930 fragmentos, compõem o Antigo Testamento, eles. Por exemplo, o livro de Isaías que você tem na sua Bíblia, ele é fidedigno a uma data, não é? Se você somar 200 anos mais 2021 que estamos, você tem um texto de mais de 2.200 anos atrás, fidedigno, na sua Bíblia hoje. Tá? O que está registrado ali foi achado de ponta a ponta em um dos manuscritos na caverna de Qumran. O texto de Isaías todinho, o livro de Isaías todinho. Isso prova que esse propósito de colocar a Bíblia em livros deu muito certo, porque você preserva a integridade do texto e a mensagem, entende? Então esse negócio do escriba, copiar texto para que esse texto chegasse até nós hoje, não foi bobagem. É uma coisa extremamente importante e uma forma de preservação da mensagem divina. Outra coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia cumpre um aspecto de correção à nossa vida. Lembra que a gente falou que a Bíblia tem o propósito de discernir a vontade de Deus para nós. E por que muitas vezes a inspiração conceitual, a inspiração modernista, ela se atrapalha na interpretação da Bíblia? Porque ela esbarra no campo ético, que é justamente essa questão do que é certo, o que é errado, do que é bom, o que é ruim, o que é bom ou o que é mal à vida do ser humano. E é justamente esse o problema. Timóteo capítulo 3, versos 5 a 17, no meiozinho ali está escrito: toda a Bíblia inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Essa justiça no Novo Testamento tem sempre uma analogia ao que é bom e o que é ruim aos olhos de Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, ou seja, esteja apto, capaz e preparado para a obra de Deus. Então, esse é o aspecto que muitas vezes leva as pessoas a interpretar a Bíblia de forma equivocada, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque se ela é a palavra de Deus, ela tem que transformar o indivíduo e prepará-lo para a obra de Deus, para a vontade de Deus, para os planos e propósitos de Deus. Mas não é o que acontece. Quando a Bíblia chega no campo ético, no século XXI, por exemplo, e muitas pessoas interpretando que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, é justamente por quê? Porque a gente não quer mudar princípios que a Bíblia diz que são pecado, que são erros, que são fragilidades humanas, que violam a lei de Deus e transgridem a lei de Deus. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo fazermos o quê? A gente substitui esses textos, diz que esses textos são questões culturais da época, diz que esses textos são mensagens próprias às igrejas e que não tem nada a ver conosco. Isso tudo, muitas vezes, existe uma acusação até da Bíblia que diz que a Bíblia é um livro muitas vezes ligado à cultura da época de Paulo, da época dos apóstolos, quando se anula a supraculturalidade da Bíblia, que é o quê? A Bíblia está acima da cultura. A Bíblia ela tem a capacidade, justamente pelo Espírito Santo e por ser palavra de Deus, de se adequar e moldar a cultura aos padrões de Deus, e não o contrário, entende? A Bíblia tem a capacidade de se amoldar à cultura e, sim, discernir dentro de uma comunidade o que é bom e o que é ruim aos olhos de Deus. Aquilo que a Bíblia não condena, uma sociedade não precisa tirar. Aquilo que a Bíblia condena, uma sociedade muda para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia tem um aspecto de supraculturalidade que é muito importante, senão ela não tinha chegado até hoje. A Bíblia passou por
um período inicial da igreja muito turbulento dentro do Império Romano, passou depois por uma era da história, né, da história negra da Idade Média, onde a igreja manipulou o credo de todo mundo. A Bíblia passou por um bombardeio de questões filosóficas, científicas, arqueológicas, de todas as formas, no século XIX e no início do século XX, e ela chega até hoje mais sólida, mais firme, com uma capacidade de transmitir uma mensagem, o livro mais lido do mundo, o livro mais traduzido do mundo, um dos livros mais antigos do planeta, né? Chega com uma capacidade de instrução ao ser humano que não tem como explicar, é só mesmo crendo que tem alguém por trás. Entende? A Bíblia tem mais de 40, por volta de 40 autores. A Bíblia tem 2.000 anos, de lacuna entre Moisés e João, o último autor, com o primeiro. E tudo isso, na verdade, casa de uma forma maravilhosa. Gênesis casa com Apocalipse, quase com uma diferença de 2.000 anos. Então, isso tem o dedo de alguém em algum lugar que cuidou e que unificou essa mensagem como uma mensagem soberana. E a gente sabe quem é, lógico, é Deus. Essa é a palavra de Deus. Por que muitas vezes acontece essa questão da gente querer mudar a Bíblia? Muitas vezes porque existe uma visão progressista a respeito da interpretação das Sagradas Escrituras. O que é progressismo? Progressismo, estou colocando aí, refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, éticas, econômicas, baseado na ideia do progresso. Ou seja, conforme avança o conhecimento científico, tecnológico, econômico, social, é vital que a gente aperfeiçoe a condição humana e tudo que a cerca, né? Ou seja, tudo que envolve a Bíblia, o comportamento humano, casamento hétero ou homossexual, criação de filhos, utilização de drogas, lei do aborto, tudo isso precisa ser compreendido muitas vezes, por muitos, numa visão progressista. Não estamos mais na Bíblia dos primeiros séculos, estamos vivendo num mundo moderno. Isso é um grande perigo. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus, ela não contém textos que foram dados aos autores de forma inspirada e outros que os autores escreveram ao seu bel prazer. É isso que Pedro diz: nenhuma profecia foi dada de particular inspiração humana. Pelo contrário, tudo que está registrado é divino, útil e abençoador à vida do ser humano, porque é aquilo que nós falamos, é a vontade de Deus. Se você a entende e a coloca em prática, não é para benefício de Deus. Lógico que glorifica a Deus, mas Deus não vai melhorar porque você colocou a palavra dele em prática. Pelo contrário, você se torna uma pessoa melhor, cheia da graça, da misericórdia de Deus, da habitação de Deus, da aproximação de Deus, que faz toda a diferença. E esse é o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia é um propósito soteriológico, um propósito de nos salvar, de nos reconectar a Deus, a sua vontade, o seu ser por meio do Espírito e nos conduzir à eternidade. Amém? Então a Bíblia é a palavra de Deus e toda interpretação fora disso vai transformar a Bíblia num livro que precisa ser atualizado, o que infelizmente é um grande engano. Gostou do estudo? Então compartilha, leva esse estudo a outras pessoas, leva esse estudo para sua célula, para sua igreja, para o seu grupo pequeno, leva esse estudo para os seus amigos, porque esse estudo não é meu, lógico, tem muitos livros por trás disso, mas isso é extremamente importante da gente estudar e entender a respeito das Sagradas Escrituras. Senão a gente vai ficar à mercê de homens interpretando a Escritura da forma que lhe agrada, da forma que lhe convém, e isso vai trazer mais confusão do que a revelação de Deus. Deus se revelou por meio das Escrituras, por meio de sua criação e de forma específica por meio de Jesus. Então, um dos métodos de Deus revelar a si mesmo e sua vontade é a palavra de Deus. E aí, querido, gostou do estudo? Então você compartilha o estudo com a sua família, compartilha o estudo nas suas redes sociais, compartilha esse estudo junto aos seus amigos, junto à sua igreja, sua célula, seu grupo pequeno, seu grupo de comunhão, qualquer lugar que você tiver, compartilha esse estudo. Não precisa citar meu nome não,
Fala que é seu, mas compartilha esse estudo, porque esse estudo da Palavra de Deus ajuda muito a gente a entender que ela é a voz do Espírito Santo a falar ao nosso coração, é a direção de Deus, é a revelação de Deus para nós, para que a gente tenha comunhão com Ele, para que a gente tenha correção da nossa vida e para que a gente alcance salvação. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.